O Brasil terá uma defesa de peso na próxima reunião do G7, onde o Emmanuel Macron, né, vai pautar a questão da nossa soberania nacional, a questão da Amazônia. Vocês viram aí que o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou apoio público ao Brasil na questão aí da Amazônia, dos incêndios na Amazônia, e disse que vai levar a posição do Brasil no G7. O que significa isso? Tá? O que está acontecendo é o seguinte: vai ter uma reunião, né, da cúpula ali dos países membros do G7, e o Brasil não foi convidado para essa reunião, e mesmo não tendo sido convidado, o Macron decidiu colocar como a discussão principal da reunião um assunto que compete à nossa soberania nacional. Então ele está pegando, né, levando lá uma coisa interna do Brasil para ser discutido por outros países de maneira completamente irresponsável e desrespeitosa. Tendo vista essa posição, né, esse risco no G7, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Relações Exteriores, né, foram atrás de ajudas de países que participam do G7 para levar a posição brasileira. Tá? O que significa levar a posição brasileira? Basicamente, é advogar a favor do Brasil. Então, quem vai ter palavra nessa reunião são países aí como a Itália, Estados Unidos, Japão, né, vão levar o apoio à pauta brasileira. Inclusive, o presidente Donald Trump chegou até a oferecer ajuda, caso seja necessário, né, o combate dos incêndios através das Forças Armadas, né, como o próprio presidente já assinou o decreto mandando as Forças Armadas para lá. Se precisarmos de ajuda dos Estados Unidos, Donald Trump se ofereceu de maneira respeitosa e não da maneira autoritária, como o Emmanuel Macron tem se colocado, né, desrespeitando completamente a nossa posição. Inclusive, hoje, sábado, o dia 24, o Emmanuel Macron deu uma nova declaração, onde ele trata a Amazônia como bem comum. Abre aspas para Emmanuel Macron. Bem comum. O que significa quando ele trata como bem comum? Ele trata como um bem internacional. Né? Aquele velho discurso de querem tomar a Amazônia. E é na cara dura. O Emmanuel Macron não tem a menor vergonha, né, de se posicionar dessa forma. E como se não bastasse isso, óbvio, você cria um problema que não existe e depois você oferece uma solução que é muito favorável, né, a você. É isso que ele está fazendo. A solução, ele não só tratou a Amazônia como bem comum, ele ofereceu a solução. Financiamentos. A França se dispõe a financiar ONGs para atuarem na preservação da Amazônia. Exatamente aquilo que o presidente Jair Bolsonaro vem combatendo, né, essa dominação de ONGs lá na Amazônia, um solo muito rico, né, cheio de minerais, e dessa forma essas ONGs vão loteando lá aquele espaço, e são ONGs quase sempre ligados aí a movimentos estrangeiros. E agora estamos vendo o Emmanuel Macron, né, querer tratar todo mundo como imbecil e falar: olha, gente, vocês estão com problema aí de queimada, eu tenho uma solução para vocês, eu vou dar dinheiro e vocês vão ter que liberar as ONGs lá para poder proteger. Dessa forma, eu vou acreditar que você está cuidando realmente da Amazônia. Ele chegou até a chamar o Bolsonaro de mentiroso. Realmente é um descalabro, é uma patifaria sem tamanho, né? Não vamos recuar na questão de ONGs, está mais do que claro para a maioria da população que essas ONGs atuam naquele território, né, com interesses financeiros, com interesses em recursos naturais. Tanto é que uma zona pobre como o Nordeste não tem a quantidade de ONGs que possuem na Amazônia, e essa fala do Macron, né, deixa tudo mais claro do que água da fonte. É impossível você permitir ONGs atuarem no Brasil de maneira autônoma, como elas faziam, né, sem nenhum tipo de fiscalização, em uma área estratégica, uma área cheia de recursos naturais. Isso é uma espécie de um neocolonialismo, né? Um colonialismo terceirizado. Você terceiriza ONGs, ali você não é uma ação direta governamental, então é algo para o bem. Realmente tem que ser muito trouxa para cair num discurso como esse. Mas, como eu já falei, essa defesa do presidente Donald Trump será muito importante caso haja alguma tentativa do Emmanuel Macron de emplacar alguma sanção contra o Brasil. Tá? Obviamente isso precisaria ser votado, e com esses apoios, 4 apoios importantes que o Brasil já tem aí, seria impossível. Inclusive um apoio aí que corre por fora é o apoio da própria China, né, que tem interesse no Brasil também, e a China é um competidor da União Europeia.
Vai lembrar que nesse jogo político, né, muitas pessoas ali têm dificuldades de negociar, de fazer acordos com a União Europeia. Então é muito interessante escantear a União Europeia, e quando a gente fala de Rússia, China, para eles é interessante também se aliar ao Brasil. Então o Brasil, além de ter aliados como os Estados Unidos, né, caso essa aliança falhasse em algum momento, ainda teria essa possibilidade de apoios aí contra a posição europeia, caso essa sanção viesse. Mas não virá, tá? O Emmanuel Macron parece estar ficando cada vez mais isolado nessa sua cruzada aí contra a Amazônia, porque a própria Angela Merkel ontem se opôs a qualquer tipo de interferência, a qualquer tipo de associação desses fatos com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Então, quando a gente fala, né, faltou combinar com os russos, que a gente usa esse jargão aqui no Brasil, nesse caso faltou combinar com a Alemanha. A Alemanha, ela é muito interessada nesse acordo porque ela não é tão dependente como a França dessa questão da agricultura, e a Alemanha tem interesse em exportar produtos industrializados aqui para o Brasil, que terão, com esse acordo aí, vai ter uma diminuição nesses impostos, né, de produtos vindo, principalmente na parte da indústria farmacêutica, medicina, vindo da Alemanha, e poderá facilitar esse comércio. Por isso, para eles é muito mais interessante do que para a França, né, que está desesperada aí, perdendo o apoio. O Macron está perdendo o apoio ali dos eleitores que são no meio rural, e por isso esse desespero todo, sem contar nessa questão de dominação através de ONGs. Esse é o cenário atual. E o Emmanuel Macron não pode simplesmente sancionar o Brasil sozinho, né? Ele ficaria isolado aí nessa decisão, felizmente. Tudo isso só é possível, vale lembrar, porque o Brasil resolveu se aliar a países de peso, a países que têm realmente uma grande influência aí, que pode impedir sanções aí caso a França tente alguma aventura contra o Brasil. Inclusive, falando em aventuras, né, ontem eu postei um vídeo sobre a questão dos generais, e o próprio comandante aí, o general Puyol, ele deu uma declaração, né, no Dia do Soldado ontem, falando que o exército brasileiro está pronto, ali as nossas forças armadas, para defender a Amazônia, custe o que custar, né? Não seria fácil uma aventura desse tipo, e o Emmanuel Macron precisa ser combatido agora no meio diplomático. Eu acho, inclusive, que seria momento, depois aí dessa reunião, né, porque, na verdade, o Bolsonaro está terceirizando essa defesa, já que o Brasil não vai ter voz na reunião do G7, ele poderia, sim, chamar o embaixador, que é uma atitude muito, muito dura, chamar o embaixador francês para dar explicações, né? Isso é um ato diplomático aí que mostra um grau de insatisfação muito grande com a atitude de um chefe de Estado. Eu acho que poderíamos também agir nesse campo. Obviamente, o Felipe G. Martins e o Ernesto Araújo estão estudando com muito cuidado as posições a serem adotadas. Isso foi refletido ontem no próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro, onde ele dá o recado, mas ele também não bate diretamente, né, contra os governos, porque esse acordo do Mercosul é muito importante para o Brasil, é muito importante economicamente. Então, não vale apenas por bravatas a gente, quando eu digo a gente não, nós como povo brasileiro temos que reclamar mesmo, e reclamar e gritando alto. Agora, quando se trata do governo, do chefe de Estado, ele tem que tomar um tom mais diplomático nessa questão para poder evitar, né, algum tipo de escalonamento aí dessa situação e impedir que o acordo seja assinado aí, seja colocado à frente. Vai lembrar que esse acordo do Mercosul ainda demorará 2 anos para ser implementado, e depende, né, dos congressos, dos parlamentos, dos seus respectivos países que integram esses blocos, e então dependerá do parlamento francês também a aprovação desse acordo. Mantemos a nossa posição, a Amazônia é nossa, estamos cuidando da Amazônia, Macron está mentindo, inclusive a hashtag MacronLies teve ontem aí nos Trend Topics mundial, né, o mundo todo vendo o povo reclamando contra o Macron, e sem contar esse apoio aí do presidente Donald Trump, que é um apoio gigantesco que nós poderíamos ter nesse campo diplomático, em questões de veto, sanções. O Brasil está bem encaminhado, o presidente está tomando as atitudes corretas. Agora, a guerra, nesse exato momento, a grande luta que nós devemos participar é na guerra contra a desinformação. A desinformação tem sido a principal arma para poder emplacar essas narrativas aí que o Macron está tentando usar para ajudar o Brasil, né? Ajudar através de ONG. Sabemos muito bem como essas ajudas terminam. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos
E até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. E amanhã, todo mundo na rua, dia 25, e pelas pautas corretas, e não por pautas de movimentos, certos movimentos aí que querem se apropriar, né, da manifestação. Até a próxima. Tchau, tchau.